Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Giacomitti. Hoje eu vim falar com vocês sobre outras religiões. Hoje em dia as pessoas gostam de condenar outras religiões, os indivíduos se acham no direito, e em alguns casos eles tentam dar uma desperta para cima do próprio Cristo, quando ele disse que ele é a verdade, o caminho e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Os indivíduos acham que Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria e elevação espiritual, veio para a Terra para falar com um grupo de pessoas, sendo que tem tradições tão bonitas, coisas tão belas, não podem ser contempladas só com palavras, precisam ser sentidas para você entender. Eu senti isso quando eu estava estudando os xamãs, eles têm uma cultura muito bela, e o próprio budismo. Eu não idolatro o Buda não é um deus para mim. Para mim, Buda é um amigo na minha caminhada espiritual, e ele me lembra a importância de meditar e de conhecer o meu eu interior, coisa que o próprio Jesus muito não focou em uma pauta. Não que, não querendo comparar a sabedoria de Jesus com Buda, não tem comparação. Mas para mim, Buda é um amigo. Esses dias a minha avó disse que eu adorava o Buda por estudar, eu falei, tá bom, não quis discutir. E eu vou provar com versículos bíblicos que Deus fala com todos os homens de diferentes formas e diferentes tradições. Inclusive, tem religiões muito belas que exploram o grande espírito de cada pessoa e tratam opiniões, questões muito importantes para a caminhada espiritual, evolução espiritual. Buda, para quem não sabe, veio 500 anos antes de Cristo e ele abandonou tudo que tinha para viver uma vida. Ele tinha uma vida de luxo, então ele vivia num reino, no palácio, ele tinha uma vida muito boa. E ele percebeu que aquilo não trazia nenhum propósito de existência para ele. Então ele decidiu largar tudo e viver no simples. Decidir contemplar o simples, aprender a viver no simples. E ele colocou sua esperança fora desse mundo. Tá? Eu estou me referindo ao budismo tibetano, porque o budismo convencional não acredita em vida após a morte. Buda para mim é um amigo, tá? Eu não idolatro o Buda, também não idolatro Hare Krishna, não idolatro Maomé. Para mim o meu único Deus é Jesus, tá? E também não idolatro a Santa Maria. De vez em quando eu oro para Santa Maria. Quer dizer, eu oro para Jesus, para não ficar muito confuso, eu oro para Deus. E Senhor Jesus, me envie proteção da Senhora Maria. É isso que eu faço. Ela não é mãe de Deus, literalmente, mas quando dizem que ela é mãe de Deus, eles não estão querendo dizer que Maria é acima de Jesus, estão querendo dizer que Maria foi a mãe de Jesus. Então isso não é uma coisa literal, é uma metáfora que muitas pessoas, às vezes, por falta de compreensão e sabedoria, saem por aí dizendo que Maria é a mãe de Deus, literalmente, que os católicos consideram Maria acima de Deus. Né? Porque dizem que os católicos consideram Maria acima de Jesus, acima de Deus, e isso é uma pura mentira. Eu já frequentei muito a missa católica, já frequentei muito igrejas evangélicas, inclusive estudei um ano em escola adventista, e eu nunca idolatrei nenhum santo quando eu era católico. Não católico, mas eu ia na missa por uma questão de gostar um pouco mais, sabe? Uma vez eu estava numa universal, numa igreja, e o pastor estava condenando outras pessoas, então, pessoas de outros povos, eu não achei aquilo correto. Porque em Jeremias, eu vou ler aqui com vocês, Deus fala com as pessoas de diferentes formas, diferentes tradições. Eu não preparei nenhum versículo, nem nenhuma outra coisa, eu geralmente tenho minha planilha aqui, mas hoje eu vou jogar aqui no próprio Google para vocês verem. Que você pode procurar aí, eu já vou compartilhar minha tela, o versículo é Malaquias, capítulo 1, versículo 11. E tá na versão da nova tradução da linguagem de hoje, tá? Para vocês verem que é literalmente isso que está dizendo. Entre aspas, eu sou adorado em todos os países do mundo,
e em todos os lugares queimam incenso em minha honra, e me oferecem sacrifícios puros, todos me honram. Então eu vou, para vocês verem que eu não adulterei nada. Tá aqui, ó. Vou pesquisar aqui agora com vocês, tá? Sem contar, gente, antes de eu mostrar o versículo aqui, não, vou mostrar agora. Só para depois não falarem que eu tô adulterando qualquer coisa que seja. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra, e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Então vamos ler aqui Malaquias para ver o que ele está dizendo nesse contexto. Malaquias 1, 11, né? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechassem as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogos inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra, e me oferecem sacrifícios puros, diferentes ali dos sacerdotes nesse caso. Todos me honram, mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso, e em todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Todas as nações, inclusive as nações que não conhecem Jesus, porque tem muita nação que nunca ouviu falar de Jesus. Mesmo assim, honra ele. O que isso significa? Que é um exemplo de nação que nunca ouviu falar de Jesus Cristo é Coreia do Norte. Eu te digo, Coreia do Norte, lá é proibido o indivíduo portar uma Bíblia ou falar de Jesus Cristo. Lá é proibido, pode pesquisar. Não pode, é proibido. Sem contar que muitas pessoas com falta de educação, na África, em regiões muito pobres, não escutam falar de Jesus. Mesmo assim, honram a Deus. Tem outro versículo que Jesus resumiu toda a lei de tudo que falaram nesse versículo. Espera aí. Mateus, Novo Testamento. Vale a pena ressaltar isso. Novo Testamento. Mateus 22, capítulo 22, versículo 37 até o versículo 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos ler o capítulo de Mateus, versículo 37, para ver o que ele estava falando. Ó, aqui o maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o opôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? O cara já estava mal intencionado nisso, né? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, ele resumiu todas as leis nessas duas coisas. Tudo que foi falado nessas duas coisas.
Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, então: como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Os caras estão muito mal intencionados. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe com uma palavra. Daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Então, gente, vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Como é que é demonstrado, como está escrito ali em Mateus, o amor por Deus, amar Deus sobre todas as coisas, de toda a minha alma, de tudo? Como é que a gente demonstra esse amor? Você acha que só palavras servem? Senhor, por favor, me dê um carro novo. Senhor, eu entro na rua, falo para os mendigos que se eles não se arrependerem, eles vão ao inferno, que eles vão sofrer eternamente. Senhor, eu falo para todo mundo que eles têm que seguir o Senhor, tal. Você acha que isso é amor a Deus? Cara, o amor a Deus é demonstrado seguindo os mandamentos de Jesus, tá? Não é Levíticos, Velho Testamento. Primeiro que Levíticos é um livro específico, num contexto cultural e social específico, muito específico, a época do povo hebreu ali no deserto, e não tem nada a ver, nem vale a pena recitar qualquer versículo de Levíticos ou qualquer outro ali do Velho Testamento aqui. Como é que você demonstra que ama a Deus? Seguindo o Evangelho de Jesus. O que Jesus falou? Jesus não veio para fazer acepção de pessoas. Jesus falou assim, meus irmãos, ele percebeu que a época lá estava pauleira. O que ele fez? Meus irmãos, tenham compaixão com o próximo. Eu criei todas as pessoas, algumas pessoas não têm exatamente conhecimento e sabedoria no jeito que você tem. Se você tiver condição de ajudar ela, ajude-a. Se você tem uma moedinha para ajudar uma pessoa ali, dê. Se não vai te fazer falta, dá dízimo na igreja. Se você tiver com um bom coração, dê. Não é errado dar dízimo. Só que o errado, os pastores hoje em dia, eles extorquem as pessoas. Isso é errado. Eles fazem as pessoas darem o que elas não têm. Isso é errado. Isso é muito errado. Jesus fala. Então, meus amigos, quando você vê alguém necessitado de ajuda, é o próprio Cristo que está ali. Jesus está ali e ele fala, vamos ver se ele é meu filho. Vamos ver se ele vai me ajudar. Meu filho no sentido de ser meu seguidor. Porque o seguidor de Cristo, ele não julga. O seguidor de Cristo, ele está disposto a acolher a pessoa, falar de Jesus como ele realmente é. Gente, inferno é um conceito que eu nem gosto de usar. Eu não gosto. Caiu na boca dos pastores, foi destruído, tá? Como eu já disse, eu já fui católico, já fui evangélico, já frequentei a igreja adventista, né? Eu tinha culto toda terça na escola adventista. E algumas vezes eles faziam culto toda semana. Eu tinha uma amiga, o nome dela era Letícia. Ela gostava de seguir alguns ensinamentos do grande sábio Chico Xavier, Divaldo Franco, Allan Kardec, que são mentes brilhantes, contribuíram muito na sociedade. E os pastores condenando ela. Vamos lembrar do que Jesus falou lá para a Samaritana, no caso da Samaritana? Se reuniram todos aqueles que estavam cheios de ódio, prontinhos para apedrejar a Samaritana. Jesus foi lá e falou, primeiro que não tiver nenhum pecado, vá lá, tira a primeira pedra então. Olha, né, se eu que não tenho nenhum pecado não estou condenando ela, vocês estão fazendo isso por quê? Uma coisa que Jesus nunca condenou outras religiões, não condenou Allan Kardec. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, eu gosto do Allan Kardec, eu gosto de alguns ensinamentos dele. Não exatamente todos, mas grande parte sim. Eu sou um grande estudante de outras religiões, eu não fico julgando outras religiões, tá? Mesmo algumas religiões que eu não goste muito, tá? Que eu não tenha muita... Eu estudei por 6 meses o satanismo. Tinha uma amiga que se chamava
A Daniele, ela também era satanista, ela me ensinou alguns conceitos do satanismo ateísta e o não ateísta, que tinha o Satã. E aí, eles não acreditam em vida após a morte, no ateísta, e eles acreditam que você deve seguir seus prazeres. Então, se o cara sente vontade de matar alguém, ele tem que ir lá e agarrar esse desejo. Essa é a religião deles, mas o que eu vou falar para eles? Eu vou ter que respeitar, eu não sou ninguém perfeito. Eu sou um louco, tentando assemelhar algumas coisas, em tanta loucura, em tanta gente distorcendo o que Jesus está tentando falar. Eu estou tentando encontrar uma forma sábia de analisar tudo isso. Eu não tenho o direito de falar para eles: vocês não vão para o céu, vocês estão condenados. Tudo é evolução espiritual, então eles não estão condenados. Não é como se eles não pudessem voltar atrás, mesmo após a morte, mesmo após encarnar, etc. Porque a morte, se a pessoa for para uma região mais infernal, ela entra em um estado mais reflexivo de dor. Mas não é exatamente dor, aquilo é um estado de aprendizado. Para a pessoa aprender o que ela fez, isso é ter alguma chance de olhar e tentar mudar, e aí ela pode reencarnar na Terra e ir para mundos luminosos, mesmo depois de ter ido para um lugar tão ruim como após a morte. E algumas pessoas acham que Jesus foi pregar no inferno. Eu concordo com isso, quando ele morreu. Jesus foi pregar no inferno mesmo. Sabe o que Jesus foi fazer lá? Ele foi resgatar algumas almas que já não conseguiam mais se libertar de lá sem Jesus. Tem pessoas que estavam tão, sabe, não tinha mais solução. Eu sou a evolução espiritual, você consegue. Eu vou fazer o bem, eu vou fazer o mal. A religião influencia, mas eu posso escolher ser bom ou mal, sabe? Não é diabo que vai falar na minha cabeça, vai me induzir a matar 6 milhões mais de pessoas e depois eu vou sair como um inocente, que nem o caso do ditador da Segunda Guerra, né? Porque vocês verem, pra vocês terem uma ideia, o Adolf Hitler pensava que ele era uma pessoa boa, que ele estava fazendo uma coisa boa para as pessoas, se livrando de tantos judeus. Para ele, os judeus eram uma raça considerada inferior às demais etnias e tal. E aí, não vou entrar muito nessa pauta, mas pessoas que, nesse nível de Adolf Hitler. Jesus foi lá para resgatar elas. Um cara como Adolf Hitler, que acha que estava fazendo bem, se livrando das pessoas, não tem mais salvação sozinho. Ele precisa de Jesus. Não tem essa de, cara, não que uma pessoa consiga se salvar sozinha, mas você tem controle sobre se você quer fazer o bem ou se quer fazer o mal, amigo. Você pode ali, você é uma pessoa que estuda muito Jesus, ela entende um pouco melhor, mas mesmo aquelas pessoas que não são tão religiosas, elas já sabem. Olha, eu não vou matar, não vou praticar latrocínio, não vou estuprar, não vou me apropriar de bens de outras pessoas e tal. Mesmo pessoas sem religião não conseguem ter um conceito disso. A religião ela só ajuda uma pessoa a ter uma visão mais inspirada. E o próprio Jesus também. Ele nos salva, claro. Jesus vem para nos salvar. Tanto nesse caso que eu falei, no dia que ele foi lá ao inferno, né? Quando ele ficou morto. Porque não tem como ele morrer, literalmente, né? E nisso as pessoas se acham no direito de julgar outras pessoas. Eu não concordo com muitas coisas que o satanista fala. Eu não falo que ele tem que se arrepender. Tudo que ele está fazendo vai contribuir para a caminhada espiritual dele. Eu não tenho direito nenhum de falar se aquilo é certo ou está errado. E provavelmente eu vou perder gente que me acompanha aqui, achou que eu ia falar igual um pastor maluco. Só que eu não acho certo, tá? E eu acho que mais vale uma pessoa que faz o bem em ações e ora em ações. Vou ajudar ali um necessitado, tá precisando de comida, vou ajudar ele, vou falar uma palavra de esperança para ele, vou dar uma comida. Isso é uma oração. Você está se comunicando com Deus através dessa boa ação. Mais vale isso do que você orar 1000 Ave Marias, 1000 Pai Nossos, 1000 orações diferentes. Mais vale um ato de sinceridade. Como diz em Tiago, a fé sem obras é morta. Claro que a fé é muito importante, mas se você não tiver obras, não existe fé sem obras. Como é que você cria fé? Como é que você cria comunhão com Deus? Fazendo o que Jesus falou. O que Jesus falou? Amai os nossos inimigos,
ajudar aquele que precisa, orar aquele que precisa, lhe dar ajuda, estender sua mão e falar de amor, não você vai pro inferno, porque que nem os caras ali da igreja normalmente costumam falar. Por isso que eu não frequento igreja. E para mim Jesus está dentro do meu coração, tá? Não está dentro de uma caixa. Ah, não, só vou encontrar Jesus se eu for à igreja. Tem a conversa com a jovem samaritana ali. A jovem samaritana que falou, olha Jesus, eu não posso ir lá orar nos templos. Ele não precisa mais orar em templo nenhum. Vai lá ler, gente, só ler. Então, essa é a minha visão. Se você quer julgar outras tradições, veja que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem alguma tradição? Vamos entender o que ele fala quando ele é o caminho, a verdade e a vida. Qual que é o caminho? Bondade, compaixão, sabedoria, controlar seus impulsos da carne. Então, sente vontade. Alguém fala uma coisa que você não gostou, sente raiva. Algumas pessoas chegam até a vontade de matar a pessoa. Você controla, isso é uma coisa da carne, você controla. Isso Jesus fala. Se tem alguma religião que fala disso, que segue esses princípios, está seguindo Jesus. Até quem não conhece Jesus Cristo, Jesus fala com diferentes pessoas, diferentes povos, diferentes países, diferentes culturas. Isso é muito nítido quando a gente observa a beleza de algumas religiões. Não estou dizendo todas, tem algumas religiões com ausência do Criador. E isso eu estou dizendo, por exemplo, o próprio religião evangélica hoje em dia, você já consegue ver uma certa ausência do Criador. Até a católica. E tem gente que acha, por exemplo, a Assembleia de Deus, acha que católico vai para o inferno. Católico acha que gente da Assembleia de Deus vai para o inferno também. Primeira coisa que um católico vai fazer quando ele chegar no céu é se deparar com alguém da Assembleia de Deus e vice-versa. E isso vai ser engraçado, né? No mínimo engraçado. Então não julgue ninguém, haja como Jesus ensinou. Se tem alguma religião, alguma tradição que segue Jesus, que dá o caminho, como Jesus disse, o que é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade. A verdade, gente, é amor ao próximo. Se a gente tem que aprender a viver em sociedade, é como? É com amor ao próximo, não tem escapatória. E a vida. Você não se sustenta sem amigos, sem amor ao próximo, sem acolher as outras pessoas. Isso é o que deixa a nossa alma feliz. É muito satisfatório ver o sorriso das pessoas ganhando alguma coisa. Fome é uma coisa que dói. A gente não tem ideia, né? Mas dói. Então, essa é a minha mensagem. Se você concordar comigo, eu sei que muita gente não, mas eu não tô aqui para que as pessoas concordem comigo, eu tô aqui para apresentar minha opinião. Se você quiser, pensa como eu, continua me vendo nos meus vídeos e muito obrigado pela aula.